Olá! Eu quero te falar de um assunto muito importante. Qual é o assunto? O Código de Hammurabi. Você sabia que no Museu de Londres, British, lá tem uma pedra chamada o Código de Hammurabi? Ele é a primeira legislação dos primeiros conjuntos de leis da história da humanidade. É isso mesmo. Antes do eterno Adonai Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, entregar os primeiros mandamentos a Moisés, há 3.500 anos, lá estava escrito a lei de Código de Hammurabi, que era destaque naquele momento, que dizia olho por olho e dente por dente. E Jesus recita essa lei diante dos fariseus, falando daquilo que subsistia para complementar aquilo que eles entendiam. Ele fala, porém, ouviste falar, essa lei é antiga, ela já existe antes que fosse criada a lei e dada a Moisés. Ouviste dizer que foi dito olho por olho e dente por dente. Jesus está falando de quê? Do Código de Hammurabi. Você entendeu? Você viu como que as coisas são sempre bem encaixadas diante de Deus? Então o Código de Hammurabi é muito importante porque era um conjunto de leis criados pelo sexto rei de Samaria, Hammurabi, da Suméria, melhor dizendo, o rei da Suméria, Hammurabi. Na primeira dinastia da Babilônia, no século 18 a.C., na Mesopotâmia, era um código baseado na lei do Talião, que representava o quê? Uma dura retaliação do crime praticado de sua pena. Você cometia um crime, se você roubava, seu olho era furado. Se você feria com o olho, seu olho era arrancado. Se você roubava com as mãos, uma mão sua era arrancada. Então, por isso, foi criado o Código de Hammurabi. Foi criado de uma maneira e é entendido como um código de leis que resumia uma série de determinações legais que eram tradicionais na Mesopotâmia e foi elaborada durante o reinado de Hammurabi, rei da Babilônia, no século 18 a.C., no qual possuía aí seus 282 artigos, que se baseavam o quê? No princípio da lei do Talião. O que era o Código de Hammurabi? O que era o Código de Hammurabi? Era o Código de Hammurabi, ele era um compêndio de leis que foi criado na Mesopotâmia, mas especificamente durante o reinado de Hammurabi, rei do primeiro império, e vulgarmente conhecido como o Código Penal. Embora os historiadores tenham resistência de defini-lo dessa maneira, né, por não ser tratado de um Código Penal no sentido moderno da palavra. Acredita-se que o Código de Hammurabi foi elaborado durante o reinado de Hammurabi, rei da Babilônia, no século 18 a.C. Por quê? Porque esse código é entendido como uma espécie de resumo de uma série de, uma série de tradições legais que existia, dizendo os historiadores, por quê? Porque historicamente, na Mesopotâmia, e basicamente o Código de Hammurabi, estabelecia forma de conduta para determinadas situações e punições para certos delitos. Entendeu? Uma lei mais severa, mais pesada. O nome do código faz menção direta a quem supostamente o elaborou, ou ao rei no período em que ele foi elaborado. Quem era o rei? Hammurabi, rei da Babilônia, de 1792 a 1750 a.C. E ele é o responsável por formar o primeiro império babilônico no período do Código. Hammurabi afirmava essas leis
visava garantir o quê? O que era mais justo para as pessoas. Hammurabi ainda definia a si próprio como um rei de justiça. Por quê? Como um pai para os seus súditos. Então ele afirmava isso, criando seu código, defendendo, sendo adorado, exclamado, exaltado no meio do povo. O Código de Hammurabi não foi o primeiro compêndio, tá? De leis criado na Mesopotâmia. Uma vez que os historiadores dizem que sabem da existência também de um código chamado de Ur-Nammu, criado por volta do século 20 a.C. Então esse código era de origem suméria e tinha punições muito mais leves que as que estão presentes no Código de Hammurabi. Olha aí bem. Então o Código de Ur-Nammu apresentava apenas capitais para alguns delitos mais leves, como leves assim no sentido de leis capitais, assim, leves no sentido de a forma que ele ia receber, entendeu? Tipo assim, leis capitais, delitos como roubo, assassinato, né? Você matou, você morria. O Código de Hammurabi já matou, morreu. Por exemplo, no Código de Ur-Nammu, determinadas multas em prata para a maioria dos outros delitos, já o Código de Hammurabi não. Como vemos ou veremos, baseia-se na lei de Talião. E qual é a lei de Talião? Você for ler, você for procurar, você vai ver que negócio é pesado. Oferecia o que? Punições proporcionais ao delito cometido. Matou, morreu. Roubou, arrancou a mão. Furtou, furou o olho. Quando falamos do Código de Hammurabi, é importante entendermos que, apesar das duras punições estabelecidas por esse código, ele é entendido pelos historiadores como um grande avanço, pois foi desenvolvido em um contexto, tá? Em um contexto em que a Mesopotâmia formava reinos e cidades cada vez mais multiétnicas e multitécnicas. Para quê? No ponto de vista do primeiro Império Babilônio, o Código de Hammurabi foi importante porque se colocava num eixo mais exonerável, mais fechado, mais obediência, mais organização, tá? Então o fator apresentado desse desentendimento em sociedades multitécnicas como Babilônia poderia se transformar o que rapidamente em conflitos violentos. Por isso foi criado esse Código de Hammurabi para que estabelecer leis duras, e eles veem que lá não tinha bagunça. Sendo assim, o código era uma ferramenta essencial para garantir e estabelecer a instabilidade do império, pois estabelecia punições para determinadas condutas, controlando assim o que? A sede de vingança de muitos e evitando o desenvolvimento de conflitos que poderia prejudicar a ordem do imperador e do império da Babilônia. Então o que vemos aí? O Código de Hammurabi foi escrito originalmente em línguas acadianas e foi registrado em uma, como posso dizer, registrado em uma estela de diretório negro por meio de escrita cuneiforme. A escrita que foi estabelecida no Código de Hammurabi fez com que ele se tornasse cada vez mais poderoso e mais, vamos dizer, mais glorificado naquilo que chamamos de
retidão. Então, o Código de Hammurabi, ele não é simplesmente um código normalístico. Por quê? Porque ele traz em si esse registro mesopotâmio que foi resgatado em escravizações, realizações, onde ficava a cidade de Elam, atual Irã. E acredita-se que Estela, que tinha mais de 2 metros de altura, foi uma das principais para organizar e fazer tudo isso acontecer.